pessoal. Eu sou Gabriela Rocco, enfermeira coordenadora da Unidade de Internação de Terapia Celular. Hoje eu trouxe uma convidada especial, Tamires Pontes. Tamires é navegadora de oncohematologia e transplante de medula óssea aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e também especialista em oncohematologia. Que prazer estar aqui com O você. prazer é todo meu, agradeço o convite, fico imensamente feliz em participar e falar um pouquinho do nosso trabalho. Que legal. Sei que a função de navegação, né, de enfermeiro navegador, infelizmente ainda hoje em dia é pouco difundida pelos hospitais, né? E a gente tem muitos estudos da vantagem de se ter um enfermeiro navegador, principalmente em oncologia e hematologia. E eu sou prova de que vocês fazem um trabalho maravilhoso, né? Pensando em outros serviços que ainda não têm a oportunidade de ter um navegador, muitas vezes um enfermeiro assistencial acaba informalmente fazendo esse papel, né? De navegar a jornada desse paciente. No nosso serviço, a gente tem a vantagem de ter vocês. Então, eu queria saber um pouquinho desse desafio aí, da sua jornada diária de trabalho. Eu estava aqui pensando um momento desafiador, né? Então, eu pensei no recém-diagnóstico. Então, eu tenho um paciente que recebeu um recém-diagnóstico de uma doença hematológica maligna, provavelmente está passando ali por um dos momentos mais assustadores da sua vida, né? Aquele baque inicial do diagnóstico. Eu sei que o papel de vocês é primordial nesse contexto, né? A grande maioria dos pacientes é diagnosticado ou no pronto-socorro ou no consultório médico mesmo, do hematologista, e vocês estão ali no consultório, lado a lado aos médicos titulares. E o que você considera que é importante nesse papel, pensando no contexto de um paciente recém-diagnosticado? O paciente, quando ele chega no consultório para a gente, porque a gente tem o primeiro contato com ele no momento da investigação. Então, quando ele entra no consultório e já é levantada a hipótese de um possível câncer hematológico, a gente começa toda aquela rotina de exames, biópsias, PET oncológico. Então, nesse primeiro momento, o enfermeiro navegador ele é responsável por acolher esse paciente, explicar, porque muitas dúvidas, ele acaba esclarecendo todas as dúvidas ali na consulta médica, mas ali naquele momento a gente já estabelece o vínculo com o paciente, a gente acolhe ele naquele momento para que todas as outras dúvidas que ele não tirou naquele momento, a gente possa sanar e solucionar essas dúvidas. Então, a gente acolhe esse paciente, facilita todo o diagnóstico e a realização desses exames no momento que ele chega no consultório. Então, como é imprescindível que o enfermeiro navegador ele tenha tido uma experiência prévia, uma vivência profissional na oncologia e ele entenda os fluxos do serviço de saúde. Então, o enfermeiro navegador ele consegue facilitar e priorizar quais exames precisam ser feitos primeiro, orientar o paciente em relação aos preparos, e a gente também faz a comunicação com as áreas de apoio do hospital para que os resultados sejam otimizados e a gente tenha o diagnóstico o mais rápido possível para que esse paciente consiga tratar. E aí esse paciente, quando ele fecha o diagnóstico e a gente senta de novo na consulta e olha, realmente, é um diagnóstico oncológico, essa é a nossa proposta terapêutica. O enfermeiro navegador ele é responsável por, em conjunto com a equipe médica, além de explicar todo o tratamento proposto, realizar um plano individualizado para a rotina daquele paciente. Então, a gente senta com o paciente, a gente entende qual é a rotina dele, qual é o parceiro de cuidado envolvido, quem é a referência que ele tem da família, onde ele mora, quais são as barreiras de acesso que ele tem para vir para o serviço, ou barreiras no trabalho, qual é a dinâmica familiar e a dinâmica de vida que esse paciente tem, e a gente individualiza o cuidado e a gente programa quais são as vezes que ele vai passar em retorno médico, quais são os dias que ele vai vir para tratar. Nesse primeiro momento, a gente já identifica quais são os riscos biopsicossociais dentro da nossa avaliação. Então, se é um paciente que tem um risco psicológico, ou ele tem uma barreira social, ou ele tem uma necessidade já nutricional, então a gente já garante o encaminhamento desse paciente nesse momento. E a gente também é responsável por garantir toda a comunicação com a equipe multidisciplinar. Então, eu falo que nesse primeiro momento, e a gente já é estabelecido um vínculo com o paciente, e a gente acaba sendo, além da equipe médica, o elo que esse paciente tem com o serviço. Então, muitas demandas que chegam para a gente não são relacionadas especificamente ao cuidado clínico. Claro, isso chega, 90% do que chega, mas muitas vezes eles têm dúvidas burocráticas relacionadas ao tratamento, e é papel do navegador eliminar as barreiras do tratamento desse paciente. Então, às vezes, o que angustia esse paciente
é uma cobertura de plano de saúde, ou como ele vai administrar a parte financeira do seu tratamento. Então, a gente está ali também para orientá-lo da melhor forma possível, para que ele seja assistido em em todos os aspectos do seu tratamento, não só também na parte clínica, né? Você falou 2 pontos muito importantes, né? Acho que acolhimento e a retirada de dúvidas, né? Porque no Uhum. recém-diagnóstico, como você bem disse, ele recebe uma série de informações, né? Da equipe médica ou de outras equipes, às vezes tem que internar. E ali, acho que psicologicamente falando, a ficha ainda não caiu. E realmente a chance é grande de virem várias outras dúvidas depois, né? Muitas dúvidas. E aí ele consegue ter esse elo de ligação, muito interessante. Agora, nós como enfermeiras hematologistas, a gente sabe que a gente tem uma área muito específica dentro da hematologia, que é a terapia celular. Então, eu sei que você já atua com terapia celular. E se a gente pensar em transplante de medula óssea e carticel, você tem alguma estratégia diferente para cuidar desses pacientes, para acompanhar o tratamento no pré e no pós? Como que funciona? Então, quando esse paciente ele chega no nosso serviço com diagnóstico oncohematológico elegível a transplante ou a terapia celular, então o navegador ele acompanha toda a jornada do paciente. Então, é desde o momento do diagnóstico até a terapia, a terapia final, se for um CAR-T ou se for um transplante de medula óssea. Então, a parte inicial, que é do diagnóstico e do tratamento, ou a terapia de indução e consolidação, a gente acompanha. E quando ele chega, e a gente também faz toda a interface com a equipe da unidade de transplante de terapia celular. Nosso vínculo com os enfermeiros de lá é muito próximo, a gente trabalha muito em conjunto, né? E quando esse paciente efetivamente vai para o transplante, vai para a terapia celular, a gente entrega esse paciente para o time de especialistas lá da unidade, e quando ele tem alta, a gente recebe esse paciente novamente e a gente faz toda a parte de orientação dele no pós. Então, nos pacientes de transplante, a gente faz os segmentos, a gente tem segmentos fixos que a gente faz semanalmente, que são monitoramentos para adesão à terapia medicamentosa, porque o paciente sai com múltiplos medicamentos via Exato. oral. A gente faz todo o acompanhamento, além da adesão, das pesquisas infecciosas e pesquisas de sinais de GVHD. Então, a gente tem um monitoramento fixo que a gente faz até o D+30 e depois o monitoramentos quinzenais até o D+100. E nos pacientes de CAR-T, a gente tem uma rotina fixa também de monitoramento semanal até o D+100 na terapia celular. Além dos acompanhamentos de consulta médica, porque o que a gente consegue de informação nesses monitoramentos que a gente faz, ou por telefone ou presencial, quando ele vem ao serviço, a gente acompanha as consultas de retorno. Então, a gente senta com o médico, olha, eu percebi que esse paciente está com alguma dificuldade para adesão no comprimido, ou esse paciente não está coletando os exames no dia certo, ou ele está com alguma queixa nutricional, eu percebi isso nos monitoramentos. A gente senta com o médico na consulta e a gente discute, encaminha para algum profissional da equipe multi quando necessário, ou a gente ajusta a terapia. Então, de novo, a gente acaba sendo realmente o elo que o paciente tem ali para trazer informações, porque às vezes também tem muitas informações que ele acaba esquecendo ou que acaba não trazendo na consulta, a gente já resgatou em algum monitoramento e a gente consegue trazer isso ali para consulta e ajustar a terapêutica do paciente. Olha que interessante, né, Tamires? Vocês conseguem unir realmente a clínica com a prática, né? Trazer quais momentos seriam desafiadores para esse paciente e antever possíveis complicações. Exatamente. Parabéns, viu, Tamires, pelo Muito trabalho obrigada. primoroso, extremamente facilitador da jornada desse paciente. Foi um prazer tê-la Muito conosco. obrigada, eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Obrigada, pessoal. Quero que continue acompanhando nossos conteúdos na plataforma Hematocast.